Fala galera, nessa primeira aula aqui, noções de geometria, nós vamos dar só uma retomada nos conceitos básicos e essenciais, beleza? Então esses conceitos que eu vou passar aqui hoje, vou comentar um pouquinho de cada, e é tudo essencial para que a gente possa dar andamento, tá? No nosso curso. Então nós vamos ter que saber um pouquinho de cada um desses tópicos aqui, ó. A posição relativa entre as retas, posições, né? Tem algumas posições que a gente vai ver. Ângulos, alguns deles, a classificação dos triângulos quanto aos seus lados, alguns conceitos gerais e o teorema de Pitágoras. Então isso aqui tudo é uma revisão, tá? Então assim, ficou uma aula curta, porque isso aqui é uma revisão daqueles conceitos só para a gente dar uma retomada deles, tá? Então vamos lá, ó. Posições relativas entre as retas, que é essa primeira aqui, tá? O que são retas paralelas? Então vamos lembrar, retas paralelas, retas que nunca se cruzam. Então, por exemplo, coloco uma reta aqui, tentar fazer uma reta, né? E uma reta aqui. Então, essas duas retas, ó, reta R e reta S. Então, a reta R e a reta S, se eu prolongar tanto para cá quanto para cá, elas nunca vão se cruzar. Então, gente, meu R ficou um pouco feio aqui, um pouco, né? Mas a notação para isso é essa aqui, ó, R, faz assim, ó, paralela, duas retinhas paralelas mesmo, a S. Beleza? Essa é a notação para retas paralelas. Retas concorrentes são retas que se cruzam, prolongando ou não, porque eu posso fazer uma reta assim, ó. Falar, essas retas aqui são concorrentes. Então a reta R com a reta S, elas são concorrentes. Pode marcar assim, ó, R, ela é concorrente a S. Se nós falarmos de reta, essa é uma notação. Só que assim, ó, se eu perguntar, essas retas se cruzam? Elas não estão se cruzando, né, ó. Só que se eu prolongo essa reta aqui, ó, em algum momento ela vai se cruzar. Então essas retas aqui, a reta vou chamar de reta P e reta Q. A reta PQ, elas são concorrentes, porque elas não estão se cruzando, mas elas vão se cruzar em algum momento. A reta ela é infinita nas duas extremidades. Portanto, elas são retas que se cruzam. Beleza? E as retas perpendiculares são as retas que, além de se cruzarem, elas formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, formam aquela quina, né? Como se fosse assim, ó. Se cruzaram e aqui tem um ângulo de 90 graus que a gente marca ele assim, ó. Quando é 90 graus, marca dessa forma. Eu vou falar de ângulo, isso aqui é um ângulo reto. E a notação para isso, eu vou chamar essas retas aqui de reta K e L. KL. E a notação é essa mesmo, viu, gente? Sempre, tá? Perpendicular, a notação para ela é assim que faz, ó. K perpendicular a L. Oxi, eu por S. K perpendicular a L. Beleza? Galera, isso aqui são conceitos que vocês deverão saber, porque tem exercícios, vocês vão ver aqui, nós estamos vendo só noções de geometria. Quando vocês forem ver geometria analítica, muitos exercícios falam duas retas paralelas, ou duas retas perpendiculares ou concorrentes, enfim. Vai ter vários aí tipos de exercícios, né, os mais variados. Então tem esses termos também. Então é bom vocês já ir se acostumando. E aqui também, né, em noções de geometria, nós vamos ver exercícios que vão ter que saber essas definições, né? Através desses nomes aqui que nós vamos saber identificar qual que é qual. Beleza? Sobre ângulos, o que é o ângulo reto? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus, aquele que eu acabei de falar. Quando faz isso daqui, ó, esse ângulo aqui é 90 graus. Então pensa assim, o L, se eu pego a letra L, tem 90 graus aqui, ó. Quase que é um L, né? Se eu pegar só de exemplo a letra T, olha a letra T aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma quina? Aqui tem 90 graus, a desse lado aqui tem 90 graus. Então sempre que eu tenho essa curva assim de imediato, né, ó, uma reta e uma outra reta, esse ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. Beleza? Tem que lembrar o ângulo reto porque muitos dos exercícios que a gente trabalha é assim, meio que
não padrão, mas muitos dos exercícios falam um triângulo retângulo, ou sabendo que forma um ângulo reto, vocês já sabem então o que significa que tem um ângulo de 90 graus. O que é o ângulo agudo? Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então pensa assim, ó, 90 graus, oxe, tá aqui, certo? 90 graus tá aqui. Vamos fechar um pouquinho isso daqui, ó. Dá uma fechadinha nesse ângulo aqui. Vai fazer assim, ó. Então, esse ângulo aqui, agora não é mais esse tipo um quadradinho, né? Ó, já é mais circular. Isso aqui é um ângulo menor que 90 graus. Ele é chamado de ângulo agudo, beleza? Esse aqui foi... Deixa eu apagar ele, porque eu fui só querer mostrar do ângulo de 90. Mas então, ó, posso fazer do outro lado também, né? Ó. Daqui a reta, ó o ângulo bem fechadinho, ó. Esse é um ângulo agudo. E o contrário desse, né? Aqui nós fechamos um pouco. E se eu abrir esse ângulo aqui, ó, jogar para trás, aí vai ficar maior que 90 graus. É um ângulo obtuso, tá? Ó. Então vai ficar assim o ângulo, ó. 90 graus ele estaria retinho aqui, né? Então eu abri ele, fez esse ângulo aqui, que é um ângulo maior que 90 graus, beleza? Então isso aqui são só nomes, tá, galera? Por que eu tô falando? Porque tem exercício que vai falar assim, um triângulo acutângulo, é um triângulo que só tem ângulos agudos. Um triângulo obtusângulo, é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Um triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto. Isso eu estou dando exemplo de triângulo, tá? Mas são várias as figuras que vocês têm que saber essas nomenclaturas para identificar, né? Se o ângulo é um ângulo agudo, se é um ângulo obtuso, enfim, qual que é o ângulo que ele está pedindo. Depois, a classificação dos triângulos quanto aos seus lados também é uma retomada, né? Ó. O que é um triângulo equilátero? Equilátero, esse termo aqui, ó, equi significa que é igual, né? E látero é lado. Então, ó, que nem quando tem equidistante, é a mesma distância, distâncias iguais, né? Equilátero significa que são lados iguais. Se é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Um exemplozinho aqui, né? Ó. 3 lados iguais. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui 2 lados iguais. Então, um exemplo aqui também. Gente, esses nomes aqui, né? Ó, geralmente é o equilátero e o isósceles que aparecem nos exercícios. Opa! Geralmente, tá? Mas tem exercício também que fala triângulo escaleno. O escaleno tem 3 lados diferentes, tá? Então seria um triângulo assim, ó, mais ou menos. Todos os lados são diferentes um do outro. Beleza? Então, triângulo equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. O escaleno, 3 lados diferentes. Beleza? Depois, alguns conceitos gerais. O que é a mediana? Eu vou pegar um triângulo aqui, ó. Oxi, esse lado ficou ruim. Calma lá, calma lá. Então vamos lá, ó. Pegar um triângulo. Sempre tem que dar um errinho no final. Ó, vamos supor esse vértice aqui. O que é vértice? Vértice é o pontinho, tá? Ó. Todos esses pontinhos aqui que são a junção de dois lados, eles são chamados de vértices. Beleza? Então, se eu pegar pode ser qualquer vértice, tá? Então, todos os vértices têm uma mediana partindo dele. O que é mediana? É um segmento de reta que parte do vértice. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Vou pegar esse azulzinho. Que vai chegar, vamos supor que o ponto que vai chegar no ponto médio do lado oposto. Então, partindo desse vértice, onde está o ponto médio? Vamos dizer que a metade desse lado aqui está bem aqui, ó. Ou seja, essa medida aqui, ó, partiu do vértice e chegou no ponto médio desse lado. Então, ele dividiu em 2 pedaços iguais aqui embaixo. Então, essa medidinha azul aqui, ela é a mediana. Mediana. Beleza? Depois, o que é bissetriz? Bissetriz, ele é um segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, se eu pegar aqui, ó,
todos os vértices também têm uma bissetriz, tá, galera? Todo o ângulo, né? Ó, olha o ângulo aqui. Se eu dividir esse ângulo no meio, bem no meio aqui, ó. Esse lado aqui é igual, esse pedacinho de ângulo aqui é igual a esse pedacinho de ângulo aqui, tá? Assim como esse lado aqui, a gente coloca risquinho assim para marcar, viu, galera? Ó. Esse é igual a esse. Poderia colocar assim, ó. Aqui, ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Colocar um risquinho, tá indicando que é um lado. E esse lado é igual a esse. Daí esse aqui é diferente, eu posso fazer assim, ó, para mostrar. Esse é igual a esse, que é diferente desse. E aqui, como são todos diferentes, eu faço assim, ó, para mostrar que são lados diferentes. Tá? A gente faz esses risquinhos para marcar. No ângulo a mesma coisa, essa bissetriz, esse aqui é igual a esse. Cortei no meio a mediana, ficou dois lados iguais. Então esse aqui, como eu falei, ele é a bissetriz. Beleza? E o que é altura? A altura... Deixa eu pegar outra cor. A altura vai ser um segmento de reta que parte de um vértice, chegando no lado oposto, né? Só que forma um ângulo de 90 graus. Às vezes a altura fica fora da figura, tá? Do triângulo. Aqui estou dando exemplo do triângulo, tá? Mas pode ser outra figura também. Então a altura aqui tem que formar 90 graus, ou seja, descer retinho aqui para que forme esse ângulo aqui. Lembra o ângulo reto? Então a altura sempre vai formar 90 graus. Beleza? Então esse risco que eu fiz em preto é a altura. Galera, esses termos aqui é bom saber também. Por quê? Porque quando eu falar assim, sabendo que... Vou colocar nomes aqui, tá? AB, vamos supor que esse triângulo aqui é um ABCD. ABCD. ABC, desculpa. Aí eu falo assim, ó. Sabendo que o segmento AD é a altura, que o segmento AE é mediana e o segmento BF é bissetriz, determine tal coisa. Ele dá alguns valores aqui para vocês. Então, sabendo que é bissetriz, já sei que esse ângulo é igual a esse. Sabendo que isso aqui é a mediana, eu já sei que esse pedaço aqui é igual a esse. Então, são informações, galera, que precisa saber. E o exercício poderia falar assim, sabendo que a E, por exemplo, né? A E é mediana do triângulo ABC e ele fala que o ACE se tornou um triângulo isósceles com base AC. O que significa isso? Que AE é igual a EC. Tá? Então, assim, para vocês saberem o que são os triângulos isósceles, dois lados iguais. Então, eu quis dizer que essa medida é igual a essa. Tá? Então, aqui estou dando algum exemplo, assim, meio que por cima, né? Só para vocês entenderem a importância de saber esses conceitos. Beleza? Essa aula que eu estou dando hoje é mais teórica, viu, galera? É bom vocês anotarem no caderno, né, todos esses termos, para que quando a gente for chegar, assim, avançar o conteúdo, quando chegar em alguns termos desses, vocês saberem do que a gente está falando, né? Dando uma retomada. E por fim aqui, para finalizar nossa aula, o Teorema de Pitágoras. Só para lembrar, né, o Teorema de Pitágoras ele só pode ser usado num triângulo retângulo. Tá? Ele é aplicado em triângulo retângulo, ou seja, triângulo que possui o ângulo reto. Então deixa eu pegar um triângulo retângulo aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Olha o ângulo reto. Ficou um pouquinho torto, né? Mas... Vou falar que é o triângulo A, B, C. Geralmente do lado oposto recebe a letra em minúsculo, tá? Os vértices são maiúsculos e o lado oposto a letra minúscula. Então, como eu coloquei aqui, ó, os dois lados que formam o ângulo reto, então quem formou o ângulo reto que está aqui? Esse lado e esse lado. Eles são os catetos. E o lado oposto ao ângulo reto, quem está de frente com o ângulo reto, é a hipotenusa. A fórmula de Pitágoras diz que é hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, não importa qual, né? Mais cateto ao quadrado. Então, esse é o teorema de Pitágoras, viu, galera? Tá, então aqui só estou retomando, tá, a fórmula. No nosso exemplo aqui seria A quadrado é igual a quadrado da hipotenusa, né? Porque ele está de frente com o ângulo de 90. E os catetos são quem formaram o ângulo, né?
Ó, o b quadrado mais c quadrado. B quadrado mais c quadrado. Beleza? Então, o que eu queria falar hoje para vocês era essa retomada desses conteúdos. Tá? Então, depois é bom vocês anotarem no caderno todos eles, para que quando der sequência vocês já tá por dentro aí do que estamos falando. Beleza? Um abraço e até a próxima. Opa!